Olá, bom dia, paz do Senhor, juniores da classe Geração de Samuel. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos então dar sequência nas nossas aulas? No nosso trimestre estamos aprendendo que a igreja é a casa de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 4 com o título Onde aprendemos a palavra. E que palavra é essa, crianças? É a palavra de Deus que nós temos aqui na nossa Bíblia Sagrada. Então, bora lá para mais uma aula? Crianças, quando aprendemos alguma coisa, geralmente somos ensinados por alguém. Sim, temos os professores, que são pessoas que nos ensinam. E se temos professores, provavelmente temos uma escola, não é isso? Na nossa igreja tem sim uma escola. Quem está lembrando dessa escola que eu estou falando, hein? É uma escola que acontece todo domingo de manhã. Vocês estão lembrando aí? Quem lembra dessa escola? É a Escola Bíblica Dominical, a EBD, que a gente é acostumado e sempre aos domingos às 9 horas. Nos últimos meses nós não estamos tendo essa possibilidade, né? Mas estamos desenvolvendo essas videoaulas que chegam para vocês também todo domingo de manhã. E é através delas que vocês estão aprendendo a palavra de Deus. Vocês sabiam, crianças, que para ir na EBD não tem idade? Pode começar desde bebezinho até chegar aí a mais de 100 anos, por exemplo? Isso mesmo. Vocês, a maioria de vocês que tiveram o privilégio de nascer num lar evangélico, vão na igreja desde bebê. Aí vocês ficam lá na classe dos berçários, depois passam para o maternal, continuam crescendo, vão para o jardim de infância, passam também pelos primários. Hoje vocês estão na classe dos juniores, logo mais serão pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. Tudo isso, crianças, com o aprendizado da palavra de Deus. Um dos personagens da história de hoje, esse garotinho aqui, o nome dele era Timóteo, e ele desde pequeno foi ensinado por sua mãe e por sua avó. Ele foi aprendendo desde pequeno a seguir os bons caminhos. Logo mais vamos continuar aprendendo sobre ele. Falando então um pouco da Escola Bíblica Dominical, eu quero pedir a vocês a participação. Este é um grande momento. A igreja é o lugar que nós aprendemos a palavra de Deus, para que possamos crescer, continuar crescendo com graça e sabedoria, né? Vamos também, crianças, agora verificar o nosso memorizando, que encontra-se no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 9, que diz assim, olha... Eu vou ler aqui na minha Bíblia e vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Vamos repetir? Porque é um memorizando, né? Então a gente precisa aprender. Então vamos lá, ó. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses, capítulo 4, verso 9. Agora, crianças, eu quero mostrar algo para vocês. Nós vimos aqui no nosso memorizando que nós precisamos praticar, né, a palavra de Deus. Precisamos obedecer o que diz a palavra de Deus. Mas agora eu vou explicar para vocês qual a forma que a palavra de Deus chega nos corações das pessoas. Como as pessoas recebem, né, a palavra de Deus. Então aqui, olha, essa jarra aqui com suco, olha, representa a palavra de Deus, tá? E aqui, essas taças representam os corações, tá bom? Então, existe o coração, como esse primeiro aqui, ó. É óleo, né? Esse coração aqui, ó. Esse coração aqui, olha, ele recebe a palavra, tá vendo, olha? Ele ouve a palavra, só que ele não vive, ele não pratica. Ele não se envolve, ele não se mistura. Vocês observam aqui, ó, que o óleo tá ficando em cima e o suco, né, que representa a palavra, tá descendo. Ou seja, ele não se envolve, ele não pratica, ele até escuta,
mas ele não pratica a palavra de Deus. Existe um outro tipo de coração também. Esse aqui, ele nem aceita Jesus. Tá vendo? Olha, eu coloquei o suco, as pedrinhas que estavam na jarra nem se movimentaram. Então é aquela pessoa que não quer saber da palavra de Deus, que tem um coração duro como pedra, né? Ela não absorve, ela não se envolve com a palavra de Deus. Mas existem corações em que a palavra de Deus é aceita, né? A pessoa aceita Jesus, a pessoa ouve e guarda no seu coração, a pessoa coloca em prática a palavra de Deus e o seu coração fica cheio de alegria, fica cheio da presença do Senhor. E é assim que nós devemos ser, crianças, viver a palavra de Deus em nossas vidas. Agora nós iremos para o Explorando as Escrituras. Vamos entrar agora, conhecer os personagens da lição de hoje. Nós vamos começar com Paulo. Quem se lembra dele, do apóstolo Paulo? Um grande missionário, né? Paulo foi separado pelo Senhor Jesus para pegar a palavra para as pessoas que não eram os judeus, tá? Ele podia pregar para qualquer pessoa. O apóstolo Paulo tinha uma missão, que era fazer discípulos para o reino de Deus. Era anunciar a palavra de Deus para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Ele tinha essa missão. Então Paulo, ele fez muitos discípulos, ele ensinou para muita gente a palavra de Deus. E uma dessas pessoas que foi ele companheiro de Paulo foi Timóteo. Ele já era conhecedor, mas ele, quando Paulo passou em sua cidade como missionário, ele acompanhou Paulo, ele aprendeu. Paulo foi o seu professor. Naquela época, crianças, eles estavam distantes. Eles não tinham, a comunicação deles não era como a nossa hoje, que é por meio de celular, de mensagens, e-mail, né? Não era dessa forma, era tudo feito através de cartas. Então Paulo escreveu uma carta para Timóteo. Timóteo agora era um líder da igreja, era um pastor, ele cuidava de outras pessoas, ele também fazia discípulos. Então Paulo, preocupado porque Timóteo estava tendo algumas dificuldades na igreja onde ele estava, então Paulo escreve uma carta para ele. E nessa carta, Paulo diz assim: olha, Timóteo, você deve se lembrar do seu chamado, porque você tem um chamado, você foi chamado desde criança que você já conhece a palavra. Então você precisa usar os seus dons com ousadia, ensinar as pessoas o caminho da verdade. Você precisa manejar bem a palavra, ser um bom pregador, falar do amor de Deus para as pessoas. E Paulo também ensinou algo tanto para Timóteo como para nós. Ele disse assim lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, olha, sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Paulo estava ensinando que nós devemos devemos seguir a Jesus como ele seguia Jesus, dar o exemplo como Jesus deixou o exemplo aqui para nós. Então, tudo isso Paulo escreveu nessa carta. Timóteo acompanhou todos os sofrimentos de Paulo. Vocês sabem que Paulo foi um grande missionário, porém ele sofreu muitas perseguições, ele foi preso, ele foi apedrejado. Tudo isso, crianças, por amor à palavra, tudo isso por falar do amor de Deus para alcançar quantas e mais pessoas pudesse. E Timóteo não se esqueceu de nada disso. Timóteo sempre orientado, né, pelo que Paulo passava para ele, seguiu os seus conselhos. E eu quero também, crianças, pedir a vocês têm o privilégio de estar na nossa igreja, de participar da escola bíblica dominical, de ter um professor, uma professora que ensina a palavra de Deus para vocês. Isso é muito importante. Vocês precisam, então, se dedicar a isso. Façam também a leitura da Bíblia na casa de vocês. Não é proibido, não é só na igreja que a gente aprende a palavra. Lá é um lugar específico, mas nós podemos aprender a palavra de Deus, meditar em sua palavra em qualquer lugar que nós estejamos, né? Então, eu quero pedir nesta manhã que assim como Timóteo seguiu os conselhos de Paulo, permaneceu firme, né? Manter-se firme é o que o seu professor ensinou, que vocês também vivam a palavra, ponham em prática o que é ensinado
ensinaram, como diz o nosso Memorizando. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora nós iremos fazer uma oração, agradecendo ao Papai do Céu por esta oportunidade. Feche seus olhos comigo e vamos orar. Querido Jesus, somos gratos a Ti, ó Pai Celeste, por mais esta oportunidade que passamos, Senhor, alguns minutos aqui juntamente com as nossas crianças, falando da Tua Palavra. Somos gratos porque um dia alguém, Senhor, encorajado pelo Teu Espírito Santo, pregou essa palavra, nos ensinou, Senhor, e nós hoje temos o Senhor nas nossas vidas, aceitamos o Senhor, nos envolvemos com a Tua Palavra e queremos, ó Pai, ser obedientes e praticantes dela. Nos conceda, Senhor, um dia abençoado, uma semana abençoada, que o Senhor fique e guarde com cada um dos juniores que nos assistiram até este momento. Nós te agradecemos com muita fé e no nome de Jesus. Crianças, muito obrigado por terem assistido a nossa aula. Eu aguardo vocês num próximo domingo. Fiquem com Deus. Um beijo!